A suspensão rangeu quando meu Ford Explorer acertou mais uma cratera, jogando todos nós para frente contra os cintos de segurança. Apertei o volante com mais força e reduzi a velocidade. A estrada de terra estava bem pior do que na primavera passada. As enxurradas das chuvas fortes haviam escavado sulcos mais profundos na terra compacta e galhos caídos se espalhavam pelo caminho como dedos ossudos. Caramba, Christopher! Resmungou Jasper do banco do passageiro, apoiando a mão no painel. Essa estrada piora a cada ano. Mudei para a segunda marcha ao nos aproximarmos de uma parte íngreme, onde a erosão deixara raízes de árvores à mostra. O Estado não cuida mais dela. Cortes no orçamento. O motor se esforçava contra a subida. A transmissão chiava em sinal de protesto. Eu tinha rodado 160 mil quilômetros nesse veículo ao longo de 8 anos de idas e vindas em canteiros de obras e aventuras de fim de semana. O odômetro avançava enquanto subíamos o morro. A voz de Hunter veio do banco de trás, quase inaudível por causa do barulho da estrada. Quanto falta? Uns 40 minutos, talvez 50 com esse terreno. Consultei o relógio no painel. 2h37 da tarde. Fazíamos 3 horas que saíramos da interestadual, trocando o asfalto liso por caminhos cada vez mais rudimentares que nos levavam ao coração da Floresta Nacional Chequamegon-Nicolet. O sinal do GPS sumira 1 hora antes, mas eu conhecia essas rotas de cor. Jasper se mexeu no assento, as botas de trabalho raspando no tapete do chão. Sua jaqueta Carhartt estava aberta sobre uma camiseta desbotada dos Brewers, e ainda havia serragem grudada na calça jeans do trampo da manhã. Ele saíra mais cedo do serviço pela primeira vez em meses, deixando a equipe terminar a estruturação da casa Henderson sem ele. 12 anos, disse ele, balançando a cabeça. 12 anos nessa viagem e eu ainda não acredito que você se lembra do caminho para cá. A lembrança veio do nada. As mãos calejadas do meu avô no mesmo volante, apontando pelo para-brisa para marcos que eu só entenderia 10 anos depois. Ele tinha 68 anos na época, eu 10. E o lago era nosso segredo. Agora, com 35, eu era mais velho que meu pai quando o avô me trouxera aqui pela primeira vez. E o peso de preservar essa tradição caía sobre mim como um fardo conhecido. O avô garantiu que eu soubesse o trajeto. Falei, desviando de um carvalho caído que estava ali a 3 estações. Alguém havia serrado uma passagem no tronco, deixando madeira amarela fresca exposta aos elementos. Disse que os melhores pontos de pesca eram os que ninguém mais conseguia achar. Hunter se inclinou para a frente entre os bancos. O divórcio dele fora oficializado 6 semanas antes, e o desgaste aparecia nos círculos fundos sob os olhos cinzentos. Morar no porão da Jasmine era para ser provisório, mas o provisório se arrastara por 8 meses sem perspectiva de fim. Alguém mais sabe de Blackwater? Pensei na pergunta enquanto manobrava por uma série de curvas em zigue-zague que nos jogava num vale denso de pinheiros brancos e bétulas. A floresta se fechava mais aqui, galhos roçando nas janelas conforme a estrada se estreitava para mal uma faixa. O Departamento de Recursos Naturais local provavelmente tem mapeado. Talvez uns velhos caçadores que batem nesses matos há 50 anos. Reduzi a marcha de novo à medida que a inclinação aumentava, mas não está em nenhum mapa turístico. Sem rampa para barco, sem acampamento, sem nada. Ótimo, disse Jasper com firmeza. A última coisa que a gente quer é uma família com crianças gritando armando barraca do lado do nosso canto. O piso da estrada mudou sob os pneus, de terra batida para areia solta misturada com agulhas de pinheiro em decomposição. Árvores antigas erguiam-se dos 2 lados agora, a copa filtrando a luz da tarde em padrões dançantes de ouro e sombra. O ar que entrava pelas saídas de ventilação
trazia o cheiro profundo e rico da floresta intocada, musgo e folhas caídas, e o aroma fresco de água em algum lugar à frente. Senti os ombros se soltarem pela primeira vez desde que saíramos da cidade. O ritual conhecido estava começando a funcionar. Essa separação lenta do mundo de prazos, obrigações e conexões non-stop. Meu celular não pegava sinal aos últimos 30 quilômetros. Uma liberdade que me aterrorizaria 5 anos atrás, mas que agora parecia tirar uma roupa apertada. Hunter observava as árvores pela janela dele com uma atenção que nem era típica dele. "É tão silencioso aqui", murmurou baixinho, como se o mundo inteiro parasse. "É para isso mesmo", respondi, embora algo no tom dele me fizesse olhar pelo retrovisor. O rosto dele tinha uma expressão quase sonhadora, lábios entreabertos, enquanto via a floresta passar. O divórcio o abalara mais do que todo mundo imaginava. 20 anos de casamento dissolvidos numa salinha de tribunal, e agora ele recomeçava aos 34, com nada além de um galpão de mudança cheio de móveis e a hospitalidade relutante da irmã. Jasper virara no banco para olhar para trás. Pro Hunter. "Tá tudo bem, cara? Você parece que vai pegar no sono. Só cansado." Hunter piscou e voltou os olhos para as mãos. "Não dormi direito ontem à noite. Jasmine tinha convidado amigos para casa. Eles ficaram tocando música até às 3 da manhã. Eu sabia o verdadeiro motivo pelo qual Hunter não havia dormido. Ela tinha comentado isso quando passou no meu apartamento há 2 semanas, com sua postura profissional se rachando o suficiente para mostrar uma preocupação real. Hunter passava a maior parte das noites sentado no escuro, olhando para o nada, revivendo cada briga e chance perdida que levaram ao fim do seu casamento. Ela temia que ele estivesse afundando em algo mais grave do que um luto comum. A estrada fazia uma curva acentuada para a direita, acompanhando o relevo natural da terra, enquanto descíamos em direção à bacia do lago. Por entre as árvores, eu avistava flashes da água espelhando o céu da tarde. Azul escuro, se aprofundando para o preto, nas sombras. Blackwater Lake merecia mesmo o seu nome. Alimentado por fontes subterrâneas e coberto pela floresta antiga, o lago mantinha a água fria e límpida, mas da superfície parecia quase negra, principalmente nas partes mais fundas, onde o fundo mergulhava para além da luz do sol. "Ali está", eu disse, apontando para a frente, onde a estrada se alargava em uma pequena clareira. Fim da linha. A área de estacionamento de cascalho comportava talvez 6 carros, embora em 12 anos de visitas eu nunca tivesse visto outro veículo. Uma placa de madeira desgastada indicava o início da trilha. Blackwater Lake Access, 0,3 milhas. Abaixo, em letras menores, alertava os caminhantes para se registrarem na estação do guarda florestal e levarem suprimentos adequados. Mas a caixa de registro estava vazia e enferrujada, com a trava quebrada há muito tempo. Eu parei o Explorer sob um pinheiro branco imenso e desliguei o motor. O silêncio repentino parecia profundo, depois de horas de barulho da estrada e vibração do carro. Pelas janelas abertas, entrava o som do vento passando pelos galhos lá em cima. E por baixo disso, o leve bater da água contra uma margem invisível. Hunter já esticava a mão para a maçaneta da porta, se movendo com mais vitalidade do que demonstrara o dia todo. "Eu consigo ouvi-lo", ele disse, a voz carregada de algo próximo ao assombro. "O lago. Ele soa diferente." Jasper me lançou um olhar interrogativo, mas eu estava concentrado na expectativa familiar que crescia no meu peito. A mesma sensação que me trazia de volta aqui todo outubro há mais de uma década. A impressão de atravessar uma fronteira de um mundo para outro. Aqui,
Prazos, obrigações e a pressão constante do dia a dia simplesmente paravam de importar. Aqui, por 3 dias, podíamos nos lembrar de quem éramos antes que a vida nos desgastasse até os ossos. Eu abri a porta e saí sobre agulhas de pinheiro, macias com anos de acúmulo. O ar estava mais fresco ali, uns 10 graus abaixo da temperatura na cidade, e trazia o cheiro mineral puro de água profunda. Atrás de mim, ouvi Jasper e Hunter pegando o equipamento. Mas eu fiquei parado um instante a mais, deixando a floresta se acomodar ao meu redor, como um casaco antigo. Era por isso que eu voltava sempre. Não só pela pesca, embora as Northern Pike e Blackwater engrossassem e ficassem ferozes nas profundezas frias e alimentadas por nascentes. Nem pela companhia, embora essas viagens anuais fossem o que mantinha nossa amizade de longa data unida ao longo dos anos. Eu voltava por esse instante de passagem, quando o ruído e a pressa da vida moderna, enfim, diminuíam o bastante para eu escutar os ritmos mais antigos e profundos que ainda pulsavam sob a superfície das coisas. A sensação estava mais intensa este ano do que eu me lembrava, mais plena, como se o lago nos chamasse de volta para casa. Eu manobrei o Explorer para dentro da clareira conhecida, enquanto o primeiro trovejar distante ecoava pelo dossel acima de nós. A área de estacionamento parecia idêntica à memória que eu tinha. A mesma placa de madeira envelhecida, a mesma caixa de registro enferrujada, pendurada aberta como uma boca quebrada. Mas algo no ar se sentia alterado, mais denso. O silêncio usual, com aroma de pinheiro que nos recebia todo o ano, trazia um tom subjacente que eu não conseguia pinpointar. Algo que arrepiava os pelos dos meus braços apesar do calor úmido. A tempestade está chegando mais rápido do que a previsão indicava, disse Jasper, saindo do carro e esticando as costas depois da longa viagem. Ele piscou os olhos para cima, através dos galhos de pinheiro, onde nuvens cinzentas se acumulavam com velocidade incomum, as bordas mais escuras do que eu já vira sobre Blackwater Lake. Hunter saiu do banco de trás com aquela mesma expressão intensa que carregava na última hora de estrada, os olhos cinzentos fixos em algo além das árvores. Eu ainda consigo ouvi-lo, ele murmurou baixinho. O lago? Ele soa diferente. Eu peguei meu equipamento de trás e joguei a mochila no ombro, seguindo a trilha estreita que tínhamos percorrido 12 vezes antes. As agulhas de pinheiro estalavam sob minhas botas enquanto descíamos pelo bosque familiar de pinheiros brancos e bétulas de papel. Mas a cada passo em direção à água, aquela sensação errada que eu percebi na área de estacionamento se intensificava. O caminho parecia mais íngreme do que eu recordava, e os marcos habituais, o carvalho rachado por raio, a rocha de granito em forma de urso adormecido, surgiam de algum modo menores. Então, avistei o lago, e minha respiração travou na garganta. O Blackwater Lake se estendia à nossa frente sob as nuvens de tempestade se acumulando, com a superfície cinzenta e parada como ardósia polida. Mas o nível da água estava pelo menos 3 pés mais baixo do que eu já vira em 12 anos de visitas. A margem conhecida de cor, com cada tronco caído, cada grupo de tábuas, cada afloramento rochoso onde lançávamos as varas e trocávamos histórias, havia sumido. No lugar dela, estendia-se uma vasta área de lama escura exposta, que brilhava como couro molhado sob a luz fraca da tarde. Antigos tocos de árvores surgiam do que outrora era água profunda, seus topos envelhecidos rompendo a superfície como dorsos de animais adormecidos.
Alguns mediam 4 pés de altura, com sistemas de raízes espalhados e retorcidos, cobertos por algas filamentosas que pendiam como sudários fúnebres. Outros mal ultrapassavam a linha da água, formando obstáculos de navegação onde antes não existiam. Todo o lago se metamorfoseara em algo estranho, desvelando segredos ocultos sob a superfície por décadas. Ora, que diabos! Disse Jasper, largando sua bolsa de viagem e soltando um assovio baixo. Ele se aproximou da borda da lama exposta, suas botas de trabalho chapinhando levemente no solo macio. Olha só toda essa estrutura. Esses tocos devem estar submersos desde antes de a gente nascer. Fiquei paralisado, fitando a paisagem alterada. O lago, que servira de refúgio, de escape das complicações do mundo, agora parecia o esqueleto de algo que um dia vivera. Os pontos conhecidos onde ancorávamos e pescávamos viraram poças rasas divididas por planícies de lama. O canal profundo, onde sempre vasculhávamos por Pike do Norte, se transformara em um riacho estreito, serpenteando entre raízes expostas e pedras submersas. Isso é uma boa notícia para a pesca, prosseguiu Jasper, com a voz carregada de um entusiasmo forçado. Toda essa cobertura significa pontos de emboscada novos para os Pike, e provavelmente concentrou os peixes também, com menos volume de água. Ele apanhou um pedaço de madeira flutuante e o atirou em direção à água, observando-o cair com um plop suave, no que antes era 30 pés de profundidade. Mas eu não conseguia partilhar seu otimismo. Em 12 anos frequentando o Blackwater Lake, eu o vira em cheias de primavera, quando a água subia alta e turva em secas de verão, quando o nível caía 1 ou 2 pés, em outonos com folhas cobrindo a superfície, e nos curtos períodos em que o gelo se formava nas bordas. Jamais presenciei algo próximo dessa mudança radical. A lama exposta se estendia por pelo menos 50 jardas a partir do que eu recordava como a linha normal da água, expondo décadas de detritos acumulados, iscas de pesca enferrujadas e ossos de árvores há muito mortas. Hunter se afastara para a esquerda, seguindo a margem modificada com aquela expressão sonhadora que exibira desde que entramos na floresta mais densa. Ele se movia como se atraído por fios invisíveis, o olhar fixo na água escura com uma intensidade que me inquietava. Está chamando de modo diferente, murmurou ele, a voz quase inaudível contra o vento crescente. O som mudou. Hunter, vem me ajudar com as barracas, gritei. Mas ele seguiu caminhando pela margem lamacenta como se não tivesse ouvido. As primeiras gotas grossas de chuva começaram a cair enquanto eu descarregava nosso equipamento. O barco de alumínio que trouxera, um flat bottom de 14 pés que nos servira bem por mais de uma década, seria bem mais difícil de lançar dessa nova margem. Onde costumávamos deslizá-lo direto da encosta rochosa para a água na altura do peito, agora eu encarava a tarefa de arrastá-lo por 50 jardas de lama pegajosa só para alcançar profundidade suficiente para flutuar. Jasper iniciara a montagem de sua barraca no morrinho habitual, acima do que fora a marca de água alta, embora as planícies de lama expostas tornassem nosso acampamento estranhamente afastado do lago propriamente dito. O serviço meteorológico previu parcialmente nublado, gritou ele, encaixando os postes da barraca com eficiência treinada. Acho que erraram nessa frente. O trovejar se aproximava enquanto eu lutava para descer o barco pela encosta íngreme até a lama. O casco de alumínio raspava em rochas e detritos escondidos, produzindo guinchos metálicos que ecoavam pelo lago transformado. A cada passo na lama, minhas botas afundavam mais, e a sucção tornava o avanço lento e exaustivo. Quando cheguei à água profunda o bastante para o barco boiar,
Minhas calças jeans estavam encrostadas de lama escura até os joelhos, e o suor ardia nos olhos apesar do ar esfriando. Hunter parara a cerca de 100 jardas adiante na margem, imóvel na borda da zona exposta. Mesmo de longe, eu via seus ombros tensos de concentração, a cabeça inclinada como se escutasse algo que o resto de nós não ouvia. A visão provocou um calafrio inesperado em minha espinha, embora eu não soubesse explicar por que seu comportamento me perturbava tanto. Hunter! A voz de Jasper ecoou sobre a água. Levanta sua barraca antes que a tempestade chegue. Mas Hunter permaneceu imóvel, encarando a água escura com uma expressão que eu nunca vira nele antes. Não era o olhar vazio da depressão que eu havia me acostumado a ver nos últimos meses, mas algo mais próximo de uma fome ou de um reconhecimento. Fixei o barco em um toco parcialmente submerso e voltei pela lama, enquanto minha mente lutava para entender o que estava diante de mim. O nível da água poderia ter baixado por causa de uma seca, apesar de a primavera ter sido excepcionalmente chuvosa. Mudanças subterrâneas talvez tivessem alterado a hidrologia do lago, ou falhas em barragens rio acima poderiam ter impactado o lençol freático. Mas nenhuma dessas razões explicava a sensação profunda de erro que eu sentia nos ossos. Era como se algo essencial nesse lugar tivesse se transformado de uma forma que não tinha relação com níveis de água ou padrões climáticos. Os sons familiares haviam sumido. Nenhum lum ecoava pela água. Nenhum sapo crocitava nas margens rasas. Até o zumbido habitual dos insetos parecia abafado, substituído por um silêncio antinatural que a tempestade se aproximando não conseguia justificar por completo. O lago, que sempre parecera vivo, vibrante e acolhedor, agora parecia prender a respiração, aguardando algo que eu não conseguia identificar. Ao subir de volta pela encosta em direção ao nosso acampamento, um relâmpago piscou ao longe, e o vento ganhou força o suficiente para fazer os tocos de árvores expostos rangerem como ossos velhos. O que quer que tivesse acontecido com o Blackwater Lake, o que quer que o tivesse esvaziado e mudado em uma paisagem estranha e desconhecida, eu sabia com total convicção de que nossa retiro anual havia se tornado algo completamente diferente. Algo que arrepiava minha pele, apesar do ar quente, algo que sussurrava sobre transformações muito mais profundas do que meros níveis de água. Empurrei o barco pelos últimos metros de lama, até que o casco de alumínio finalmente tocasse o fundo e flutuasse livremente. A água, sob a pagaia, parecia diferente, mais espessa de algum modo, com uma consistência oleosa que gerava uma resistência incomum enquanto eu remava em direção ao nosso ponto tradicional, perto do cedro caído. Jasper subiu para a proa e pegou sua pagaia, sem as reclamações habituais sobre o frio da manhã cedo. Hunter se acomodou no assento do meio, já preparando sua vara de molinete com um spinnerbait chartreuse. Suas mãos se moviam com eficiência treinada, mas os olhos continuavam grudados na água escura com aquela mesma expressão intensa que eu havia notado durante a viagem de carro. Algo mudara na atitude dele desde que chegamos. A depressão vazia que marcara seu comportamento por meses fora trocada por uma atenção concentrada, como se o lago guardasse respostas para dúvidas que ele nunca expressara em voz alta. A 20 remadas da margem, percebi que o silêncio estava errado. Não era só quietude. Era a ausência total de vida. Em 12 anos remando nessas águas, eu nunca vivenciara essa falta completa de sons naturais. Nenhum lum chamava da margem distante. Nenhum peixe agitava a superfície com sua alimentação. Nenhum inseto zumbia sobre a água ou criava ondulações ao pousar.
Até o vento havia cessado, deixando a superfície do lago lisa como um espelho, exceto pelas marcas de nossas pás. Parei de remar e deixei o barco à deriva. Jasper notou minha pausa e se virou no assento, seus olhos castanhos varrendo a linha da costa onde costumávamos avistar animais selvagens. "Você ouve isso?" ele perguntou. "É exatamente o problema. Eu não ouço nada." Jasper inclinou a cabeça, escutando. Seus dedos calejados batucavam no cabo da pagaia enquanto ele absorvia o silêncio anormal. Sem insetos, sem pássaros. Ele mergulhou a pá na água e a ergueu, observando as gotas caírem de volta à superfície sem formar os círculos expansivos habituais. A água parece morta. A palavra provocou um calafrio incômodo no meu peito, nada relacionado à temperatura da manhã. Água morta significava depressão de oxigênio, contaminação química ou colapso ecológico. Mas o Blackwater Lake era alimentado por nascentes subterrâneas e cercado por floresta intocada. A qualidade da água sempre fora excepcional, sustentando populações saudáveis de pike do norte, bass e peixes de água doce. Eu mesmo atestara em aulas de ciências ambientais na faculdade. "Pode ser a tempestade", eu disse. Embora soubesse que padrões climáticos não eliminam ecossistemas inteiros da noite para o dia. A pressão barométrica influencia o comportamento dos peixes. Hunter ergueu o olhar da montagem da vara. "O som do lago está diferente agora, mais profundo de algum jeito." Ele lançou a isca em direção a um toco submerso que surgira com a água mais baixa, como se estivesse respirando debaixo d'água. Jasper me lançou um olhar interrogativo. As observações de Hunter vinham ficando cada vez mais estranhas desde o divórcio, mas esse comentário trazia uma certeza que me deixava inquieto. Retomei o remo em direção ao nosso ponto de pesca habitual, uma queda perto do cedro caído, onde o fundo despencava de 8 pés para mais de 30 pés de profundidade. O cedro jazia exatamente onde caíra durante uma tempestade 7 anos atrás. Mas agora, seu tronco maciço se projetava 4 pés acima da superfície, em vez de mal ser visível sob a água. Galhos expostos se estendiam para o céu como dedos esqueléticos cobertos de algas secas e detritos do lago, formando uma escultura de outro mundo. Dirigi o barco para o lado das cedras rio acima e soltei a âncora em forma de cogumelo naquilo que antes era 15 pés de profundidade. "Isso vai dar certo", disse Jasper, abrindo sua caixa de acessórios. Ele pegou uma minhoca de borracha roxa escura e a enfiou em um anzol chumbado, com gestos que revelavam 20 anos de prática na pesca. "Os peixes devem estar aglomerados na água mais funda que sobrou. Preparei minha vara com um crankbait mergulhador feito para descer a 12 pés. Embora eu duvidasse que ainda houvesse algum peixe nessas águas tão quietas." Hunter já havia lançado pela primeira vez, manobrando seu spinnerbait ao longo do tronco submerso com uma precisão automática. Sua técnica continuava impecável. Mas o foco dele parecia distante da pesca. 3 minutos depois de começarmos, a vara de Hunter se curvou quase ao meio. O freio gritou enquanto o fio saía do carretel mais rápido do que eu jamais vira nesses lagos. Hunter fincou os pés no fundo do barco e puxou para trás, tentando dominar o que quer que tivesse mordido a isca. "Quote de 19", disse Jasper, largando a própria vara para observar. "Quote 20". O rosto de Hunter demonstrava esforço enquanto ele batalhava contra o peixe. A ponta da vara apontava reto para baixo na água, sinalizando que a criatura havia mergulhado fundo em vez de fugir lateralmente como um bass ou um lúcio normal. O fio seguia escapando do carretel
apesar dos ajustes de Hunter no freio. Seu carretel giratório carregava 200 jardas de linha de 12 libras. E eu calculei que ele já havia perdido metade. Quote sublinhado 21 sublinhado, disse Hunter rangendo os dentes. Está puxando de forma constante, como se soubesse exatamente para onde ir. O barco começou a se mover. O que Hunter havia fisgado nos arrastava para águas mais profundas, com uma intenção clara. Jasper agarrou a corda da âncora e puxou. Mas o cogumelo de metal havia se cravado no fundo do lago de algum jeito. O casco de alumínio rangeu sob a tensão entre o peixe de Hunter e nosso ponto fixo. A vara de Hunter se dobrou ainda mais. O blank de grafite exibia rachaduras de estresse perto do suporte do carretel, indicando forças além do limite do equipamento. Quote 22, ele alertou, sem porém afrouxar a pressão no freio. A linha partiu com um estalo agudo que ressoou pela água parada. Hunter tombou para trás dentro do barco, quase caindo na água antes que Jasper segurasse seus ombros. A liberação brusca nos balançou com força enquanto a vara se endireitava e o fio cortado boiava na superfície. Sublinhado, sublinhado, quote. Sublinhado, 23, sublinhado, sublinhado, exclamou Jasper. A voz carregada de empolgação em vez de frustração. Ele esticou a mão para pegar sua vara com um vigor renovado. Uma inquietação crescia em mim enquanto via o fio rompido sumir debaixo d'água. Em 20 anos pescando, nunca havia testemunhado algo puxar linha com tamanha força constante e intencional. Peixes lutam em rajadas de energia, dando corridas e depois parando para recuperar o fôlego. Não rebocam barcos com a regularidade de um motor subaquático. Peguei o localizador de peixes fixado na popa e liguei a tela do sonar. O visor acendeu, exibindo nossa posição em 18 pés de água sobre o declive. Leituras comuns mostrariam a estrutura do fundo, peixes espalhados e cardumes de iscas flutuando em diferentes níveis. A tela revelava algo inconcebível. Dezenas de formas grandes se deslocavam pelo leito do lago em formação impecável. Cada uma media de 15 a 20 pés, conforme a escala do sonar, grande demais para serem peixes. Elas se moviam com sincronia exata, preservando distâncias precisas enquanto cruzavam os contornos do fundo em padrões geométricos. Fiquei olhando o display por 30 segundos, buscando uma explicação lógica para o que via. As formas orbitavam nossa posição em anéis concêntricos, com movimentos organizados e calculados demais para qualquer criatura aquática conhecida. O sonar as retratava como massas sólidas, com densidades que sugeriam algo bem mais robusto do que peixes. Jasper, dá uma olhada nisso. Ele veio para a popa e se inclinou sobre a tela do localizador. Sua cara mudou de empolgação para perplexidade ao examinar os dados. O que é isso que tô vendo? É o que eu tô tentando entender. Ajustei a sensibilidade e mudei para uma frequência mais alta para refinar a imagem. As formas continuavam nítidas, prosseguindo em seus círculos ao redor do barco. Essas marcações são grandes demais para peixe e peixes não se movem em formação assim. Jasper franziu a testa para o visor. Falha no eletrônico. Mudanças na temperatura da água podem gerar leituras erradas. Mas sua voz soava sem convicção enquanto observávamos as formas completarem outro círculo perfeito antes de sumirem nas profundezas fora do alcance do sonar. A tela voltou ao normal. Água vazia sobre um fundo coberto de detritos. Eu usava esse localizador de peixes há 8 anos em dezenas de lagos por Wisconsin e Minnesota.
Eu dominava perfeitamente como ler os retornos do sonar, separar peixes de estruturas subaquáticas e detectar falhas nos equipamentos. O que acabávamos de ver não tinha lógica, mas os dados eram inegavelmente nítidos e repetidos. Hunter pegou sua vara reserva e começou a preparar outra isca, com gestos ágeis e cheios de empolgação. Eles ainda estão lá embaixo, afirmou com total convicção. Sinto que nos observam. Puxei gravetos de sob o abrigo de pinheiros caídos, onde os havíamos guardado em visitas passadas. A lenha continuava seca, apesar da tempestade se aproximando, embora o ar estivesse carregado de umidade, com aquele gosto metálico que precede chuvas fortes. Jasper se ocupava em rachar pedaços maiores com o machadinho do acampamento, cada golpe ressoando pelo lago, estranhamente silencioso. Hunter se acomodou no tronco que servia de nosso banco habitual, fitando a água com a mesma concentração intensa que mantinha desde o fim da pescaria, 3 horas antes. O fogo pegou rápido assim que arrumei a pólvora e risquei um fósforo. As chamas subiram pelo casca de bétula e agulhas de pinheiro secas, estalando com sons familiares que traziam o primeiro áudio normal do dia inteiro. Jasper enxugou o suor da testa, mesmo com o ar esfriando, e se sentou em sua ponta do tronco. Peguei 3 garrafas de Kugal Linen do cooler e as distribuí. O vidro gelado se sentiu sólido e reconfortante em minhas mãos. Dia dos infernos, comentou Jasper, girando a tampa da garrafa com um movimento experiente. Ele inclinou a cabeça e deu um gole longo. Depois, apontou para o lago com a bebida. Nunca vi a água tão baixa. Deve ser a seca no norte. Concordei com um aceno e bebi minha cerveja. Mas eu sabia que seca não justificava o que presenciamos. Níveis de água caem devagar, ao longo das estações, não de uma hora para outra. A lama exposta não mostrava marcas de recuo gradual, nem linhas de costa sucessivas, sinalizando uma descida progressiva. O lago simplesmente havia baixado 3 pés entre nossa última visita em setembro e hoje. Observei a luz do fogo dançando na água escura além dos bancos de lama, criando padrões laranja e amarelos que se moviam conforme as leis da física normais, diferente de todo o resto nesse lugar. Hunter falou, sem desviar o olhar do lago. Vi luzes lá embaixo enquanto pescávamos. Jasper parou com a garrafa a meio caminho da boca. Que tipo de luzes? Azuis, brancas, se movendo logo abaixo da superfície. A voz de Hunter tinha aquela qualidade sonhadora desde nossa chegada, mas as palavras saíam claras e exatas, sem ecoar de algo vindo de baixo. Senti um frio se instalar no estômago, que nada tinha a ver com a cerveja. Durante a tarde na água, enquanto me concentrava na linha quebrada de Hunter e nas leituras estranhas do sonar, captei vislumbres de uma iluminação pálida sob a superfície. Piscares breves na borda da visão que eu atribuía à luz solar refletida, filtrando pelo dossel acima. Agora, a descrição de Hunter tornava aqueles instantes vívidos. As luzes se deslocavam com intenção, acompanhando o fundo em padrões que coincidiam com as formações no meu peixe localizador. Eu também as vi, disse, surpreso com o quão firme soou minha voz. Jasper pousou a cerveja e se inclinou para a frente. Vamos lá. Raios refletindo na água, nuvens de tempestade se formando o dia todo. Não. Balancei a cabeça, relembrando o modo preciso como aqueles brilhos azulados e brancos pulsavam sob nosso barco. Elas se moviam independentemente da superfície, seguindo trajetórias específicas. Hunter se virou para mim pela primeira vez, desde que voltamos à margem. Seus olhos cinzentos exibiam mais vivacidade do que eu vira em meses, como se algo habitando as profundezas do lago Blackwater tivesse despertado nele
o que seu divórcio e depressão haviam sufocado. Você também sentiu que nos observavam. Jasper se levantou de repente, foi até o fogo e jogou mais um pedaço de pinheiro rachado. Faíscas subiram para o céu escurecendo enquanto ele cutucava a madeira ardente com um graveto verde. Vocês dois estão se assustando à toa. Água baixa revela detritos que captam a luz de forma diferente. O peixe localizador deve ter detectado troncos submersos flutuando na corrente. Eu queria concordar com as explicações lógicas de Jasper. Queria crer que falha no equipamento e condições climáticas incomuns explicassem os eventos do dia. Mas eu manuseava peixe localizadores há 8 anos em dezenas de lagos e sabia interpretar retornos de sonar. Os objetos que rastreara se moviam com precisão geométrica que nenhuma corrente ou vento poderia gerar. Eles haviam circulado nossa posição com espaçamento matemático antes de sumirem nas profundezas fora do alcance do meu aparelho. A chuva começou a cair enquanto terminávamos as cervejas. Gotas isoladas acertavam o fogo com chiados agudos. Depois viraram um tamborilar constante nas folhas acima. Enterrei as brasas com cinzas e areia enquanto Jasper recolhia as garrafas e prendia o equipamento solto. Hunter continuou sentado no tronco, inclinando o rosto para cima para receber as gotas de chuva, com uma expressão serena que eu não via nele desde o fim do casamento. A chuva logo se transformou em um temporal forte, passando de pingos suaves para lençóis densos que encharcaram nossas jaquetas em questão de minutos. Pegamos nossos pertences pessoais e corremos para as barracas, gritando boa noite por cima do barulho da água batendo nas lonas. Eu me enrolei no saco de dormir e fiquei ouvindo o tamborilar incessante no teto da tenda. Aquela rotina costumeira de se preparar para dormir parecia vazia e estranha, como se estivéssemos fingindo uma normalidade enquanto algo imenso e incompreensível espreitava logo fora do nosso pequeno mundo humano. Trovões ecoavam pelo lago, mas entre os roncos eu percebia aquele silêncio profundo que marcara toda a nossa estadia. Nada de insetos noturnos, nem lontras chamando, nem peixes pulando, só a chuva, o vento e o rangido de tocos de árvores expostos que deviam estar submersos. Fechei os olhos e tentei organizar os acontecimentos do dia. O nível da água drasticamente baixo, as formações sincronizadas no meu sonar, a captura impossível de Hunter que arrastara nosso barco com força constante e intencional, as luzes azuladas pulsando sob a superfície com brilho próprio. Cada evento por si só poderia ter uma justificativa lógica, mas no conjunto eles traçavam um padrão que contrariava tudo o que eu sabia sobre esse lugar. Por 12 anos, o Blackwater Lake fora um pilar de estabilidade na minha vida. Uma tradição anual que me ligava aos ensinamentos do meu avô e preservava laços com Jasper e Hunter, apesar dos rumos distintos que nossas vidas adultas tomaram. O lago sempre transmitira paz e acolhimento, um escape da loucura do mundo moderno, onde podíamos nos dedicar aos prazeres simples da pesca e da amizade. Agora, essa sensação de refúgio se revertera por completo. O silêncio parecia vigilante, em vez de tranquilo. Os pontos de referência familiares haviam mudado de formas que apontavam para forças além do natural. O mais inquietante era a mudança em Hunter, de deprimido e ausente para atento e intrigado, sugerindo que algo nas profundezas reconhecia nele uma resposta à sua presença. A chuva prosseguiu a noite toda, e eu fiquei acordado refletindo sobre aqueles padrões de formação e o modo como se moviam com inteligência e intenção. Em algum lugar sob a tempestade e as trevas, nas águas que deviam abrigar, no máximo trutas do norte e róbalos, algo notara nossa chegada e nos avaliara com um cálculo estrangeiro. Acordei em um silêncio tão absoluto
que pressionava meus tímpanos como algo físico. A chuva parara, mas não era isso que me tirara do sono. Algo essencial mudara durante a noite. A própria natureza do quieto passara de uma quietude florestal comum para algo que parecia deliberadamente imposto. Meu relógio marcava 12h17 da madrugada quando apertei o botão de luz. Eu dormira por 3 horas, mas meu corpo se sentia desperto de um jeito que indicava influências externas, não um ciclo de repouso natural. A tormenta se fora, sem pingos residuais na lona da barraca ou vento agitando os pinheiros ao redor. Até o rangido dos tocos expostos cessara. Fiquei imóvel por alguns minutos procurando o que parecia errado. O ar dentro da tenda carregava uma densidade incomum, como se a pressão atmosférica tivesse caído muito desde que adormeci. Minha respiração saía forçada, apesar da ventilação ser suficiente. Do lado de fora, a falta dos sons noturnos habituais, sem corujas, sem bichinhos se mexendo na mata rasteira, sem a água batendo na costa alterada, criava um vácuo que engolia o som em vez de apenas ausentá-lo. O tecido do saco de dormir farfalhou alto quando me mexi. Cada gesto mínimo ecoava no silêncio opressivo. Estiquei o braço para o zíper da tenda e o abri devagar, cada dente soltando com um clique metálico que ressoou pelo lago. Ar gelado invadiu o espaço, trazendo cheiros minerais misturados a algo indefinível, orgânico, mas estranho, como plantas submersas por décadas. A temperatura caíra pelo menos 20 graus desde que nos abrigamos nas barracas. Meu hálito formava nuvens visíveis na escuridão. Saí pela abertura da tenda e pisei nas agulhas de pinheiro ainda úmidas da chuva. A lua surgira entre nuvens dispersas, lançando uma luz prateada sobre a paisagem radicalmente mudada. Nosso acampamento parecia outro, sob o clarão pálido. As sombras caíam em ângulos errados. Os marcos conhecidos pareciam deslocados ou reduzidos. Foi então que avistei Hunter na beira da zona de lama exposta. Ele vestia só a cueca e uma camiseta fina, as pernas nuas pálidas contra a linha escura da costa. Seus ombros exibiam tensão rígida e a cabeça inclinada para a frente em concentração total. O ar gélido da noite devia tê-lo feito voltar correndo para a barraca em questão de minutos, mas ele permaneceu imóvel, como se o frio já não tivesse mais qualquer efeito sobre o seu corpo. Hunter. Eu chamei o nome dele em volume normal de conversa, sabendo que o som se propagaria com clareza no silêncio anormal que nos rodeava. Ele não reagiu. A postura dele continuou rígida, com os braços caídos ao lado do corpo em uma imobilidade total que me fez lembrar de animais selvagens paralisados ao detectar predadores. No entanto, Hunter não demonstrava medo. Sua posição indicava uma curiosidade intensa, não pânico. Eu avancei na direção dele, os passos abafados pelas camadas de agulhas de pinheiro acumuladas até chegar à margem lamacenta. A área exposta se estendia à nossa frente, escura e reluzente sob o luar. Minhas botas chapinhavam na superfície mole enquanto me aproximava da posição dele. Hunter, o que você está fazendo aqui fora? Ele manteve o silêncio. Cheguei perto o suficiente para tocar o ombro dele e senti a pele fria e úmida, sem nenhum tremor. Seus olhos cinzentos permaneciam cravados na água, com uma concentração que eu nunca vira nele antes. A apatia vazia que definira seu comportamento nos últimos meses fora substituída por uma imersão total. Segui o olhar dele para a superfície do lago. A água se estendia diante de nós, lisa como um espelho, desafiando os ventos fortes da tempestade recente. Nenhuma ondulação perturbava o reflexo impecável da lua e das estrelas.
A superfície parecia obsidiana polida, tão parada, que dava a impressão de ser sólida, não líquida. Lagos comuns mantêm algum movimento por horas após uma tormenta. Correntes sutis, sedimentos se assentando, variações de temperatura gerando pequenas perturbações. Essa água exibia uma tranquilidade absoluta que parecia intencional em vez de algo natural. Mas sob essa camada perfeita, eu via o que prendera a atenção de Hunter. Luzes se moviam nas profundezas, dezenas delas pulsando com uma iluminação azulada pálida a cerca de 10 pés de profundidade. Não eram reflexos de astros ou resquícios de raios. Essas luzes emitiam sua própria claridade, com bordas suaves que se difundiam pela água escura, como organismos luminescentes. Enquanto observava, as luzes se organizaram em formações geométricas com precisão matemática. Elas formaram círculos concêntricos, depois se transformaram em linhas cruzadas, em seguida em padrões intricados que lembravam diagramas de circuitos ou mapas estelares. Cada arranjo durava de 30 a 40 segundos antes de se desfazer e se recompor em novas configurações. Os padrões revelavam uma inteligência intencional. Bioluminescência aleatória não produz formas geométricas perfeitas, nem sincroniza o ritmo entre múltiplas fontes de luz. Essas formações apontavam para uma comunicação, uma linguagem visual que usava posições e sequências para transmitir mensagens. Elas têm me mostrado coisas, disse Hunter sem desviar o olhar da água. A voz dele tinha um tom estranho, clara e direta, bem diferente do murmúrio hesitante que marcara suas falas desde o divórcio. Ele falava como se estivéssemos no meio de uma conversa que já durava horas. Que tipo de coisas? Mantive minha voz baixa, sentindo que ruídos altos poderiam interromper o que quer que estivesse acontecendo lá embaixo. Imagens desse lugar antes de o inundarem. A respiração de Hunter se mantinha regular, apesar do ar gelado. Havia uma cidade ali embaixo, casas, ruas, uma igreja com torre de sino. Em 1963, evacuaram todo mundo para construir a barragem, mas alguns nunca foram embora. As luzes abaixo de nós se rearranjaram em um novo padrão. Uma grade que poderia representar ruas ou fundações de construções. A formação se sustentou por quase 1 minuto antes de as luzes individuais começarem a se mover ao longo das linhas da grade, como veículos seguindo rotas pré-determinadas. As luzes estão te mostrando isso. Elas guardam memórias. A voz de Hunter transmitia uma certeza inabalável. Pessoas que moravam no vale antes de ele ser afogado. Elas ainda estão lá embaixo tentando contar suas histórias. Eu fiquei olhando para o espetáculo subaquático, vendo as luzes pulsarem e se reorganizarem em um ritmo hipnótico. Uma parte da minha mente insistia que aquilo devia ser algum fenômeno natural. Algum tipo de alga bioluminescente, reagindo a mudanças químicas da tempestade ou descargas elétricas de detritos submersos. Mas os padrões eram complexos demais, organizados demais para resultar de processos biológicos ou físicos aleatórios. As luzes formavam o que parecia um mapa detalhado, com aglomerados representando edifícios ligados por linhas retas que marcavam as ruas. No centro, um ponto mais brilhante piscava com maior rapidez que os demais, talvez assinalando um local importante, como a igreja que Hunter mencionara. Você consegue ver o layout inteiro da cidade, prosseguiu Hunter. A rua principal correndo de leste a oeste. Bairros residenciais dos dois lados. O moinho perto do riacho que alimentava o que agora é a parte mais funda do lago. 47 famílias moravam lá.
Elas tiveram 3 semanas para arrumar tudo e partir. Eu queria questionar como ele podia saber detalhes tão precisos. Mas as luzes lá embaixo estavam se transformando em novos padrões que pareciam reagir à nossa conversa. Pontos individuais de luz se dirigiam ao pulso central brilhante, convergindo e se separando em sequências que sugeriam encontros e despedidas. Eles estão tentando se comunicar, disse Hunter, as palavras saindo como nuvens no ar gelado. As pessoas que nunca foram embora de verdade. Suas memórias estão ali embaixo, na água, e elas esperavam por alguém capaz de vê-las. Um som agudo de zíper rasgou o silêncio atrás de mim. Virei-me do espetáculo hipnotizante subaquático para ver a aba da barraca de Jasper se abrindo com puxões violentos, o tecido de nylon travando e soltando em movimentos frustrados. A silhueta dele surgiu aos poucos, botas na frente, depois pernas e jeans amassados, o tronco curvado de forma desajeitada, enquanto ele se debatia para passar pela abertura. Que diabos é todo esse? A reclamação de Jasper parou no meio, a voz carregada de irritação grossa por ter o sono interrompido, as palavras saindo um pouco emboladas enquanto ele se endireitava e fixava o olhar no lago. A mudança foi instantânea e total. Os ombros dele relaxaram da postura defensiva. A mandíbula caiu frouxa. Toda a energia combativa que o tirara da barraca simplesmente sumiu. Eu observei os olhos dele acompanhando as formações de luz subaquáticas. A iluminação pálida, de um azul branco, pintava padrões mutáveis no rosto dele à medida que as configurações mudavam na superfície abaixo. A respiração dele desacelerou para seguir o ritmo pulsante. A mesma expressão que tomara conta de Hunter agora se instalou nas feições de Jasper, uma mistura de reconhecimento e fome que apagava sua personalidade habitual. Você os vê? A voz de Hunter tinha um tom de esperança desesperada, como se a confirmação de Jasper pudesse validar algo crucial sobre a própria vivência dele. Meu Deus! A resposta de Jasper saiu como um sussurro quase inaudível. Ele avançou sem parecer decidir conscientemente. Suas botas de trabalho chapinharam na lama exposta. Eles estão me mostrando alguma coisa. As luzes reagiram ao movimento dele. Padrões que mantinham uma precisão geométrica constante, de repente se intensificaram, pontos individuais brilhando mais até projetarem luz visível para cima através da coluna d'água. As formações passaram de geometria abstrata para algo que lembrava plantas arquitetônicas. Linhas retas se cruzando em ângulos retos, aglomerados de pontos indicando estruturas, deslocamentos ao longo de caminhos definidos. Eu mesmo senti o puxão. Parado entre Hunter e Jasper, assistindo à exibição sincronizada, algo na visão periférica sugeria significados logo além da compreensão consciente. As luzes não se moviam apenas em padrões. Elas construíam narrativas, erguendo argumentos visuais para conexão e imersão. Hunter deu o primeiro passo na água. A superfície do lago mal ondulou quando o pé descalço dele rompeu a tensão. Sublinhado. Sublinhado. Quote. Sublinhado. 30. Sublinhado. Sublinhado. Ele disse. A voz, transbordando certeza absoluta. Jasper foi atrás sem pestanejar. Suas botas sumiram sob a superfície com splashes suaves que ecoaram de forma anormal no silêncio dominante. O lodo no fundo cedeu lugar a um leito firme do lago. Enquanto os dois avançavam, atraídos pela iluminação que se intensificava abaixo, percebi que as luzes respondiam diretamente à aproximação deles. Cada passo mais fundo provocava aumentos na intensidade e na complexidade.
O que antes eram formas geométricas simples se expandia em padrões intrincados de mandala, redes pulsantes que evocavam uma inteligência vasta e uma observação paciente. Quando um dos caras hesitava ou desacelerava, as luzes enfraqueciam um pouco, como se ajustassem o apelo para manter a atração ideal. Sublinhado, sublinhado. Quote, sublinhado. 32, sublinhado, sublinhado. Eu gritei atrás deles. Mas minha voz soou distante até para mim mesmo. A urgência de segui-los pressionava minha mente como um peso físico. Hunter já estava com a água na altura dos joelhos, avançando com determinação para as partes mais fundas além do declive. Jasper acompanhava o ritmo. Os dois se moviam em sincronia, como se seguissem passos de uma coreografia. As luzes sob eles formavam aglomerados concentrados, pontos brilhantes que pareciam subir para a superfície sem de fato emergir. Não são aleatórias, eu disse em voz alta, mais para mim do que para eles. A percepção me atingiu com a força de uma intuição profissional. 8 anos interpretando localizadores de peixes me ensinaram a decifrar retornos de sonar, diferenciar cardumes de objetos fixos, identificar assinaturas comportamentais de predador e presa. As luzes exibiam um comportamento predatório clássico, posicionamento paciente, rastreamento responsivo, intensidade gradual para incentivar a aproximação em vez da fuga. Hunter agora estava com a água no peito, a camiseta por baixo colando no corpo enquanto o lago encharcava o tecido. As luzes bem debaixo dele pulsavam com frequência maior, pontos individuais se ampliando e definindo mais. O rosto dele mostrava absorção total, os olhos refletindo a iluminação subaquática enquanto fitava as profundezas que deviam aterrorizá-lo. Hunter. Eu entrei na água atrás deles, o choque do frio rompendo minha própria fascinação crescente. Saiam daí. Mas Hunter permaneceu ali embaixo, ainda mais fundo. Jasper já estava com a água na altura das coxas e avançava com firmeza, o rosto exibindo o mesmo ar sonhador que dominara o amigo. Os dois prosseguiam como se fossem guiados por forças invisíveis, os passos firmes e sincronizados, mesmo com o fundo irregular do lago. Peguei o braço de Hunter primeiro, meus dedos se fechando no bíceps dele logo acima da linha da água. A pele estava gelada e estranhamente macia, como se a água do lago tivesse alterado sua consistência. Ele se debateu contra minha mão sem desviar o olhar das luzes, a força dele me pegando de surpresa pela intensidade com que resistia. Você não percebe, disse Hunter, a voz ecoando com tons bizarras que pareciam vir do próprio lago. Eles querem nos revelar tudo, todas as lembranças, todas as histórias que ficaram sem ser contadas. Jasper se virou para mim quando estendi a mão para ele, e o rosto dele revelava uma fúria que eu nunca vira em 12 anos de amizade. Seus olhos castanhos captavam o brilho subaquático, conferindo-lhes um aspecto estranho que tornava traços conhecidos em algo perturbador. Sublinhado. Sublinhado. Quote. Sublinhado. 34. Sublinhado. Sublinhado. Exigiu ele, empurrando minha mão para longe do ombro. O gesto provocou ondulações na superfície lisa como espelho, bagunçando os padrões de luz no fundo. Quote 35. Mantive o aperto nos dois, apesar da oposição deles, minhas botas se firmando no leito rochoso do lago enquanto tentava impedir que continuassem adiante. As luzes sob nossos pés reagiram à briga, intensificando o brilho, pontos isolados, se tornando tão fortes que projetavam sombras para cima pela coluna d'água. Isso não é conversa, afirmei, arrastando-os de volta para a margem com uma força vinda do medo puro. É uma armadilha.
Eles usam visões para atrair vocês mais para dentro, mas minhas palavras atravessavam eles sem efeito. Hunter se contorceu na minha pegada, esticando a mão livre em direção às luzes, como se pudesse alcançar algo logo ali na frente. Jasper fincou os pés e se inclinou para a frente, valendo-se da força de trabalhador da construção para contrariar meus esforços de levá-lo à terra firme. "Você está estragando tudo", disse Jasper, a voz carregada de raiva verdadeira. "Agora eles querem nos mostrar a verdade do que rolou aqui, e você está sabotando a parada toda." A luta prosseguiu enquanto eu os puxava para trás, um passo de cada vez, combatendo a resistência dos dois juntos. Enquanto isso, as luzes lá embaixo nos seguiam com uma paciência de predador, e minha mente lógica registrava o absurdo daquilo tudo, mesmo com os instintos de sobrevivência me impulsionando a prosseguir no resgate. 3 homens adultos brigando na água até a cintura, de madrugada passada, por causa de fenômenos luminosos que não faziam sentido. O horizonte a leste começava a clarear com os primeiros tons pálidos do amanhecer, quando as luzes enfim começaram a apagar. A transformação foi lenta, o clarão diminuindo aos poucos, enquanto pontos individuais se extinguindo como estrelas morrendo. Os padrões elaborados se simplificavam, formas geométricas se desfazendo em disposições aleatórias antes de sumirem por completo. Hunter parou de resistir primeiro. O corpo dele relaxou na água, a cabeça pendendo como se acordasse de um sono profundo. A oposição de Jasper fraquejou logo em seguida, a confusão tomando o lugar da convicção agressiva que o guiara. Os dois ficaram parados no lago, a água batendo nos peitos, olhando em volta como se descobrissem o ambiente pela primeira vez. "O quê?" A voz de Jasper falhou ao falar. "Por que a gente está na água?" Os dentes de Hunter começaram a bater de frio assim que ele sentiu o impacto. A camiseta molhada grudava no corpo magro, e os olhos cinzentos não mostravam lembrança dos eventos da hora anterior. Ele baixou o olhar para si mesmo, depois para a água ao redor, e por fim para mim, com perplexidade autêntica. "Não me recordo de ter entrado aqui", disse ele. A voz baixa e hesitante. "Por que a gente está de pé no lago?" Desmontei o acampamento antes do nascer do sol. A escolha se firmou enquanto eu ouvia o ronco de Jasper e os movimentos inquietos de Hunter na barraca ao lado da minha. 4h37 da manhã, pelo meu relógio. Sem conversa, sem café da manhã, sem o ritual de café matinal que mantínhamos há 12 anos. Acordei Jasper sacudindo-o e avisei que estávamos partindo. As reclamações dele cessaram ao ver minha cara na luz fraca que filtrava pelos galhos de pinheiro. Hunter saiu da barraca dele sem ser chamado, já vestido e com a bolsa de equipamentos na mão. Os gestos dele tinham a mesma eficiência determinada que mostrara ao preparar as iscas na tarde anterior. Mas os olhos carregavam uma distância que me revirava o estômago. Ele guardou seu equipamento no porta-malas do Explorer com precisão automática, depois subiu no banco de trás e fixou o olhar pela janela traseira em direção ao lago. Jasper questionou minha pressa enquanto enfiava o saco de dormir na capa de compressão. As justificativas sensatas que eu ensaiara durante a noite em claro soavam vazias ao serem ditas em voz alta. Danos causados por tempestade na estrada de acesso, risco de enchente repentina, alertas do serviço meteorológico que eu inventara. A natureza prática do meu irmão exigia respostas lógicas, mas eu não conseguia expressar o motivo verdadeiro sem parecer louco de vez. Terminamos de arrumar tudo em 20 minutos e subimos a trilha na escuridão que antecedia o amanhecer,
com nossas lanternas de testa lançando feixes estreitos de luz que tornavam o caminho conhecido algo estranho e perigoso. O Explorer ligou na primeira tentativa da chave. Eu manobrei para trás, saindo do estacionamento, sem virar para o trilho de acesso ao lago, embora o reflexo de Hunter no retrovisor mostrasse ele se contorcendo no banco, espiando pela janela traseira até as árvores bloquearem a visão. A estrada de terra parecia outra, na penumbra. Rampas mais íngremes. Curvas mais fechadas, barreiras que não estavam lá na chegada de sexta à tarde. Jasper se apoiava no painel, enquanto desviávamos de galhos caídos que eu nem lembrava da ida. Hunter ficou calado durante as 3 horas até a rodovia interestadual. Nada de reclamar da minha direção agressiva pelas estradas florestais. Nenhum pedido por paradas ou comentários sobre o nascer do sol tingindo o céu de laranja claro atrás de nós. Ele permanecia imóvel no banco de trás, virando de vez em quando para as janelas laterais, mas logo voltando os olhos para a traseira, como se algo pudesse estar nos perseguindo. Eu via isso tudo pelo retrovisor. A fascinação vazia que tomara o lugar de sua intensidade anterior. Os dedos dele traçando formas no vidro, o balanço sutil que indicava um ritmo interno que só ele sentia. Essa mudança me perturbava mais que a vigília dele à meia-noite na margem do lago. O caçador atento, que batalhara contra aquela captura impossível e observara as luzes subaquáticas com um reconhecimento faminto, agora regredira a algo pior que sua depressão inicial. Essa versão trazia resquícios do que quer que tivesse afetado sua mente durante nossa estada no lago Blackwater. Jasper cochilava de forma inquieta no assento do passageiro, a cabeça batendo na janela a cada buraco. Ele engolira minhas desculpas sobre as preocupações com o tempo e o estado da estrada. Mas os olhares de lado revelavam dúvidas mais profundas que ele preferia não verbalizar. A mente racional do meu irmão o blindava contra ideias sobrenaturais, embora eu me perguntasse quanto tempo essa barreira resistiria a lembranças que escapavam à lógica. Chegamos à Interestadual às 8h15 da manhã. Hunter falou pela primeira vez desde a saída do acampamento, indagando se podíamos voltar no fim de semana seguinte. A voz dele tinha o mesmo tom sonhador da comunhão noturna com as luzes. Mas por baixo havia uma pressa que fez minhas mãos apertarem o volante. Eu disse que conversávamos depois, certo de que nunca mais pisaria voluntariamente no lago Blackwater. 6 meses depois, Hunter sumiu. Jasmine me ligou numa terça à noite de março, a voz tensa de pânico contido. Ele saíra do apartamento naquela manhã, com equipamentos de pesca e a caixa de iscas, dizendo que voltaria à noite. Ela achou o bilhete na bancada da cozinha ao chegar do trabalho. 3 frases na caligrafia cuidadosa dele sobre precisar concluir algo vital no lago e não se preocupar se passasse a noite lá. Eu sabia precisamente para onde ele fora. A convicção me atingiu como um soco, tirando o ar dos pulmões enquanto Jasmine contava sobre o caminhão desaparecido e o quarto vazio, exceto pelos itens de pesca que ele levara. Ela falou das mudanças recentes no comportamento dele, as caminhadas noturnas, as horas, fitando as janelas, as conversas sobre sons de água no porão, onde não havia encanamento, os desenhos obsessivos de padrões geométricos que invadiam cada canto do quarto pequeno. Jasmine avisara o departamento do xerife, mas Hunter tinha 34 anos, histórico de depressão e sem sinais de crime. Adultos podiam sumir por escolha própria. Os deputados registrariam o boletim de ocorrência e verificariam os lugares óbvios, mas o lago Blackwater não entraria em nenhuma lista oficial de buscas.
A estrada de acesso não figurava em mapas turísticos. O DNR não mantinha instalações nem registros de visitantes. Dirigi até a casa de Jasmine naquela noite e fiquei no quarto dele no porão, examinando os padrões traçados nas paredes com tinta preta. Círculos concêntricos cruzando linhas exatas, formações geométricas complexas que doíam os olhos de tão intricadas, sequências matemáticas que pareciam vibrar e se mover no canto da visão. Eu reconhecia cada traço da nossa última noite no lago. As formações de luz subaquática, reproduzidas com precisão obsessiva em papéis de caderno, guardanapos e direto nas paredes pintadas. Jasmine perguntou se eu tinha ideia de onde Hunter poderia estar. Olhei para a parede lotada com aquelas recriações impossíveis e menti na cara dela, fingindo não saber, enquanto tinha certeza de que ele voltara para responder ao chamado que o atormentara por 6 meses de noites agitadas e sonhos partidos. As buscas se estenderam por 2 semanas. Voluntários vasculharam parques estaduais e pontos de pesca conhecidos num raio de 160 quilômetros. Mergulhadores inspecionaram pedreiras e trechos profundos do rio Wisconsin. A foto de Hunter surgiu em jornais e nas redes sociais, o que provocou dezenas de avistamentos falsos que não levaram a nada. A investigação oficial terminou concluindo que Hunter havia optado por sumir por vontade própria, talvez pressionado por problemas financeiros e depressão após o divórcio. Eu não mencionei nada sobre o lago Blackwater. Como poderia guiar os buscadores até um lugar que escapava a qualquer lógica? O que eu diria para eles procurarem? Formações de luz geométricas e objetos se movendo com precisão matemática sob águas que haviam baixado 0,9 metros de uma noite para a outra. A verdade soaria como as ilusões de alguém sofrendo o mesmo colapso mental de Hunter. Mas comecei a observar Jasper. As alterações surgiram de forma discreta no final da primavera. Meu irmão citava o lago em papos informais, questionando as condições para pescar e se os níveis da água haviam se normalizado. Ele perguntou se eu tinha notícias de Hunter, mesmo com Jasmine, já nos contando sobre o fracasso das buscas. Jasper propôs que fôssemos verificar nosso antigo ponto de pesca. Talvez deixar um sinal de que estávamos ali, caso Hunter voltasse. Um tom obsessivo se infiltrou aos poucos na sua voz. O mesmo matiz sonhador que eu recordava dos últimos meses de Hunter. Jasper passou a investigar a história da região, indo à biblioteca para folhear mapas antigos de levantamento e arquivos de jornais sobre a enchente de 1963 que formou o lago. Ele descobriu os nomes das famílias realocadas, a data exata em que as comportas da represa se fecharam e as medições de profundidade feitas no enchimento inicial. Detalhes que não importavam para uma pesquisa qualquer, mas significavam o mundo para quem havia sido tocado pelo que se escondia sob a superfície. Em julho, joguei fora meu equipamento de pesca. As varas, molinetes, caixas de acessórios e itens de acampamento foram pro lixão atrás do meu prédio num instante de lucidez que pareceu o fim de uma febre. Eu não podia me fiar de ferramentas que facilitariam uma volta ao lugar. A memória muscular de preparar as linhas e interpretar os padrões da água trazia uma tentação irresistível para a origem daquelas lembranças que invadiam meus sonhos com mais frequência. Mas descartar o equipamento só deu um alívio passageiro. Eu ainda acordava em certas noites com impulsos avassaladores de pegar o carro e rumar para o norte, seguindo caminhos que meu avô me ensinara até águas que chamavam com uma paciência incansável. Os sonhos chegavam em ciclos, semanas de sono normal, interrompidas por visões, de luzes azuladas brancas, pulsando em sequências matemáticas, sob águas paradas, como um espelho. Nunca contei sobre aquele fim de semana para ninguém.
Jasmine fez perguntas diretas sobre a última pescaria de Hunter, sabendo que éramos seus companheiros mais constantes. Eu respondi com cuidado sobre a depressão dele e o estresse do divórcio, sem tocar no lago específico ou nos acontecimentos que nos haviam marcado a todos os três. Falar disso tornaria as memórias mais vivas, mais próximas, mais propensas a derrubar as barreiras racionais que eu erguera contra o que realmente havíamos enfrentado. Mas o silêncio não protegia contra a convicção crescente de que o que habitava aquelas profundezas tinha uma paciência e persistência infinitas. O sumiço de Hunter não era um fim, mas uma consumação, a etapa inicial de um processo maior iniciado na nossa última visita. Eu compreendia que aquele fim de semana nos havia marcado de formas que jamais sumiriam por completo. A dúvida não era se o chamado viria, mas quando eu pararia de fugir das águas que guardavam memórias de uma cidade submersa e da inteligência paciente que as reivindicara como suas. Por quanto tempo eu resistiria ao chamado do Lago Blackwater? A resposta mudava a cada despertar de sonhos, com padrões de luz geométrica, sentindo minhas mãos se estendendo instintivamente pelas chaves do carro que me levariam para o norte, rumo a águas que esperavam com a inevitabilidade da própria gravidade.